Minha namorada tentou normalizar o absurdo. É só até ela se organizar. Foi nesse momento que eu decidi terminar. Eu tinha tudo planejado. Aos 32 anos, finalmente tinha conseguido o que sempre quis. Um apartamento próprio no centro da cidade, um emprego estável como gerente de projetos e um relacionamento sólido. Camila era minha namorada há 3 anos, e nossos planos incluíam casamento, filhos, toda aquela história que a gente sonha quando encontra alguém especial. Ela era carinhosa, atenciosa, e nos encaixávamos perfeitamente. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Tudo começou a desmoronar numa quinta-feira chuvosa de abril. Camila chegou do trabalho com aquela expressão que eu já conhecia, aquela cara de quem estava prestes a pedir algo delicado. Sentou-se no sofá ao meu lado e segurou minha mão. Amor, preciso te contar uma coisa. A Fabiana perdeu o emprego hoje. Fabiana era a irmã mais velha dela, uma mulher de 38 anos que sempre tive pouco contato. Nas reuniões de família, ela mal me cumprimentava. Que pena. Ela já está procurando outro? Perguntei, sem imaginar o que viria a seguir. Está sim, mas o problema é que ela não vai conseguir pagar o aluguel esse mês. Pensei que ela poderia ficar aqui com a gente só uns dias, até conseguir se reerguer. Senti um aperto no peito. Nosso apartamento tinha 2 quartos, mas era nosso espaço, nosso refúgio. Ainda assim, olhei para os olhos da mulher que eu amava e vi preocupação genuína. Quantos dias exatamente? Questionei, tentando ser razoável. Não sei, talvez 2 semanas? 1 mês no máximo. Por favor, ela é minha irmã, não posso abandoná-la nesse momento. Respirei fundo. Não queria ser o namorado insensível, aquele que vira as costas para a família da parceira. Concordei, mas estabeleci que seria temporário. Camila sorriu aliviada e me abraçou forte. Você é incrível. Ela vai ficar no quarto de hóspedes e nem vai perceber que tem alguém aqui. Prometo. No sábado seguinte, Fabiana chegou com 3 malas grandes, 5 caixas e uma atitude que me incomodou desde o primeiro segundo. Entrou no apartamento olhando tudo com expressão crítica. É menor do que eu imaginava. Foi a primeira coisa que disse, sem nem ao menos agradecer. Camila rapidamente interveio. Fabi, seja educada. O Lucas está nos fazendo um grande favor. Fabiana me lançou um olhar atravessado e seguiu para o quarto. Naquele momento, um pressentimento ruim tomou conta de mim, mas ignorei. Afinal, eram apenas algumas semanas. O que poderia dar errado? A primeira semana foi um pesadelo silencioso. Fabiana acordava tarde, por volta das 11 da manhã, e ocupava a sala como se fosse dona do lugar. Espalhava suas roupas no sofá, deixava xícaras sujas pela mesa de centro e assistia televisão no volume máximo. Quando eu chegava do trabalho, ela mal tirava os olhos da tela. Boa tarde, Fabiana. Cumprimentei numa segunda-feira, tentando manter a cordialidade. Foi tudo que recebi como resposta. O pior eram os comentários. Ela criticava absolutamente tudo. No jantar, quando preparei meu famoso risoto de camarão, ela torceu o nariz. Está muito salgado. Você deveria ter mais cuidado na cozinha. Camila deu uma risadinha nervosa. Fabi, não seja assim. Está delicioso. Estou só sendo honesta. Se ele vai cozinhar, que faça direito. Engoli a raiva e continuei comendo em silêncio. Mas os comentários não pararam. Minha forma de organizar os livros na estante estava errada. A decoração do apartamento era sem graça. Meu carro era velho demais. Cada palavra era uma pequena alfinetada. E Camila nunca me defendia de verdade. Na quarta-feira, cheguei em casa e encontrei Fabiana usando meu notebook sem permissão. Estava sentada na minha escrivaninha, mexendo nos meus arquivos de trabalho. O que você está fazendo? Perguntei, tentando manter a calma. Relaxa, só estou atualizando meu currículo. Meu computador quebrou. Você podia ter pedido antes. Tem documentos importantes aqui. Ela revirou os olhos. Nossa, que drama. Não vou roubar seus preciosos arquivos. Esperei Camila chegar para conversar. Quando relatei o ocorrido, ela suspirou cansada. Amor, ela está passando por um momento difícil. Tenta ser mais compreensivo. Compreensivo? Ela invadiu minha privacidade. Não foi invasão, ela só usou o computador, você está exagerando. Aquilo me deixou ainda mais frustrado. Senti que estava sendo colocado como vilão por defender meu próprio espaço. No fim de semana, a situação piorou. Fabiana convidou amigas para tomar vinho na nossa sala sem avisar. Quando cheguei às 10 da noite,
Havia 4 mulheres desconhecidas rindo alto, com garrafas vazias espalhadas. Desculpa, não sabia que você chegaria tão cedo, Fabiana disse com desdém. Eu moro aqui, respondi, incrédulo. As amigas me olharam como se eu fosse um intruso. Fui para o quarto, onde Camila estava deitada mexendo no celular. Você sabia dessa reunião? Sabia, mas achei melhor não te falar para você não ficar estressado antes. E não achou que eu tinha o direito de saber quem estaria na minha casa? Ela me abraçou, tentando acalmar. É só hoje, amor. Ela precisa distrair a cabeça. Percebi naquele momento que estava perdendo o controle da minha própria vida. 3 semanas se passaram, e Fabiana não demonstrava nenhum sinal de que iria embora. Pelo contrário, estava cada vez mais à vontade. Foi numa sexta-feira que tudo alcançou um nível absurdo. Cheguei do trabalho exausto, ansioso pelo fim de semana, e encontrei um garoto de uns 15 anos jogado no meu sofá, comendo meus salgadinhos e jogando videogame na minha televisão. Quem é você? Perguntei, completamente confuso. O garoto nem se virou. Sou o Rodrigo, filho da Fabiana, e você? Senti o sangue ferver. Eu sou o dono desta casa. Nesse momento, Fabiana apareceu da cozinha com uma expressão desafiadora. Ah, Lucas, esqueci de te avisar. O Rodrigo vai ficar aqui comigo por um tempo. A escola dele fica perto e é melhor para todo mundo. Como assim esqueceu de avisar? Você trouxe seu filho para morar aqui sem me perguntar? Não preciso de permissão para ter meu filho comigo. Ou você tem algo contra crianças? Ele não é criança, é um adolescente. E sim, você precisa de permissão porque esta é minha casa. Rodrigo finalmente olhou para mim. Que cara chato. Minha mãe falou que você era gente boa. Ignorei o garoto e fui procurar Camila, que estava no quarto arrumando roupas. Quando contei o que havia acontecido, ela mal pareceu surpresa. Amor, eu sabia. A Fabiana me contou ontem. E você não achou necessário me informar? Não achou que eu deveria ter voz nessa decisão? Você ia ficar bravo de qualquer jeito. Então preferi evitar o conflito. Camila, isso é demais. Já são quase 4 semanas. Agora tem mais uma pessoa aqui. E ninguém me respeita nesta casa. Ela se aproximou, tentando me acalmar com aquele tom condescendente que comecei a odiar. Você está sendo dramático. É só até ela se organizar. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Percebi que essa frase se tornara a desculpa universal para tudo. Qualquer absurdo, qualquer desrespeito, qualquer invasão era justificada com esse mantra vazio. Nos dias seguintes, Rodrigo mostrou ser pior que a mãe. Mexia nas minhas coisas sem pedir. Deixava o banheiro imundo. Ouvia música alta de madrugada. Quando pedi para abaixar o volume às 2 da manhã, ele respondeu com palavrões. Na manhã seguinte, reclamei com Fabiana. Seu filho precisa aprender educação. Não fale do meu filho. Ele está passando por uma fase difícil com a separação do pai. E eu tenho que pagar por isso? Ninguém está te pedindo nada. Se não quer ajudar a família da sua namorada, o problema é seu caráter. Olhei para Camila, esperando que finalmente me defendesse. Ela desviou o olhar e murmurou baixinho. Vamos conversar depois, amor. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou definitivamente. Na terça-feira seguinte, saí mais cedo do trabalho, porque tinha uma reunião cancelada. Quando abri a porta do apartamento, escutei vozes vindas da cozinha. Fabiana e Camila conversavam em tom baixo, mas dava para ouvir perfeitamente do corredor. Algo me fez parar e prestar atenção. Você precisa segurar ele mais um pouco, Camila. Só mais uns 3 meses e eu consigo juntar dinheiro suficiente, dizia Fabiana. Ele está ficando irritado, Fabi. Ontem quase explodiu por causa do Rodrigo. Deixa ele reclamar. O apartamento está no nome dele. Ele não vai te colocar na rua. Homem sempre cede quando a gente insiste. Senti meu estômago revirar. Continuei ouvindo. Precisava entender até onde ia aquilo. Camila suspirou. Eu não sei. Me sinto mal enganando ele assim. Enganando? Você está ajudando sua irmã. Além do mais, quando vocês casarem, o apartamento vai ser seu também. Pensa nisso como um investimento antecipado. E se ele descobrir que nunca foi temporário? Fabiana deu uma risada fria. Ele não vai descobrir nada se você continuar fazendo seu papel direitinho. Chora um pouco, faz carinho. Diz que é só mais um tempinho. Homem é bobo. Cai toda vez. Mais 3 meses, Fabi. Já faz mais de 1 mês. E daí? Você acha que eu vou conseguir apartamento e emprego da noite para o dia?
Relaxa, eu sei manipular a situação. Se ele ameaçar terminar, você inventa uma gravidez ou algo assim. Meu sangue gelou. Cada palavra era uma punhalada. A mulher que eu amava estava conscientemente me enganando, me usando. Tudo planejado desde o início. Não sei se consigo inventar uma gravidez, Fabi. Então usa outra desculpa. Fala que está com depressão, que ele não pode te abandonar agora. Apela para o emocional. Funciona sempre. Entrei na cozinha com passos firmes. As duas se viraram assustadas, com expressões de culpa estampadas no rosto. Camila ficou pálida. Lucas, você chegou cedo. Claramente. Escutei tudo. Fabiana cruzou os braços sem demonstrar nenhum pingo de vergonha. E daí? Estava na hora de você saber mesmo, não vai fazer diferença. Amor, deixa eu explicar. Camila tentou se aproximar, mas dei um passo para trás. Explicar o quê? Que vocês me enganaram desde o começo? Que eu sou só um otário pagando as contas enquanto vocês riem da minha cara? Não é assim, eu te amo de verdade. Mentira. Você ama meu apartamento, minha estabilidade. Eu sou só um meio para um fim. Fabiana bufou impaciente. Para de drama. Você tem espaço de sobra aqui, não custa nada ajudar. Olhei para aquela mulher com nojo absoluto, e depois para Camila, que chorava lágrimas que agora me pareciam completamente falsas. Juntem suas coisas. Quero vocês duas fora daqui até amanhã. Camila caiu de joelhos no chão da cozinha, agarrando minha perna como se a vida dela dependesse disso. As lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto ela soluçava de forma desesperada. Por favor, Lucas. Eu cometi um erro, me perdoa. Não me abandona agora, eu preciso de você. Afastei minha perna com firmeza. Você teve um mês inteiro para ser honesta comigo. Acabou, Camila. Não existe mais nós. Fabiana deu um passo à frente, apontando o dedo na minha cara com raiva. Você não pode fazer isso. Temos direitos, moramos aqui há mais de um mês. Isso é despejo ilegal. Vocês não pagam aluguel, não têm contrato, não têm nada. São hóspedes indesejadas. E vão sair da minha casa. Vou te processar. Vou te ferrar na justiça, seu miserável. Processe. Tenho todos os comprovantes de que este apartamento é meu, quitado, e vocês nunca contribuíram com um centavo. Rodrigo apareceu na sala, olhando a cena com expressão entediada. Que barraco é esse? Seu filho também. Quero todo mundo fora até amanhã ao meio-dia. Camila levantou do chão, limpando as lágrimas, e sua expressão mudou completamente. A máscara de fragilidade caiu, revelando frieza nos olhos. Você vai se arrepender disso, Lucas. Vou contar para todo mundo que tipo de homem você é. Vou dizer que me agrediu, que me ameaçou. Pode inventar o que quiser. A verdade sempre aparece. Verdade? Ela riu com amargura. Ninguém liga para a verdade. Vão acreditar em mim, na mulher chorando, na vítima. Você vai virar o vilão dessa história. Fabiana pegou o celular e começou a digitar furiosamente. Estou avisando todo mundo da família agora. Vão saber que você jogou duas mulheres na rua sem dó. Façam o que quiserem, só saiam da minha casa. Camila tentou uma última cartada, mudando o tom de voz para algo mais suave. Amor, pensa bem. 3 anos juntos, tudo que construímos, você vai jogar fora por causa de um mal-entendido? Mal-entendido? Vocês planejaram me usar. Isso não é mal-entendido, é manipulação. Todo casal tem problemas. A gente pode superar isso, recomeçar. Não existe recomeço. Confiei em você e você cuspiu na minha cara. Rodrigo revirou os olhos. Que exagerado. Minha mãe só estava morando aqui. Cala a boca, garoto, isso é entre adultos. Fabiana explodiu. Não fala assim com meu filho. Você é um fracassado mesmo, um homem de 30 e poucos anos sozinho, sem família. Por isso precisa se agarrar em qualquer mulher que apareça. Respirei fundo, mantendo a calma que ela queria destruir. Saiam. Agora. Elas começaram a gritar simultaneamente. Um festival de xingamentos e ameaças. Peguei meu celular e liguei para meu advogado na frente delas, agendando uma reunião para a manhã seguinte. Aquilo as calou por alguns segundos. Camila fez uma última tentativa. Você não é esse homem frio. Eu te conheço. Você não me conhece. Nunca conheceu. Na manhã seguinte, elas saíram do apartamento em silêncio sepulcral, mas deixaram um rastro de destruição que eu jamais imaginei. 2 horas depois de partirem, meu celular começou a explodir com mensagens. Amigos, colegas de trabalho, até minha própria mãe me ligando preocupada. Lucas, é verdade que você agrediu a Camila?
Minha mãe perguntou com a voz trêmula. O quê? Mãe, de onde você tirou isso? Está nas redes sociais, filho. Tem fotos dela chorando, hematomas no braço. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Abri o Instagram e lá estava. Um post longo de Camila, se descrevendo como vítima de um relacionamento abusivo. Ela dizia que eu a controlava, que gritava com ela diariamente, que havia empurrado Fabiana contra a parede. As fotos mostravam marcas roxas no braço dela, que obviamente eram falsas ou auto-infligidas. Os comentários eram uma enxurrada de apoio a ela. Homens assim precisam ser presos. Que coragem da sua parte em expor isso. Força, você merece coisa melhor. Meu melhor amigo desde a faculdade, Pedro, me ligou com tom acusatório. Cara, que história é essa? Nunca pensei que você fosse capaz. Pedro, é mentira. Ela está inventando tudo porque eu terminei. Terminei ou expulsei ela de casa? Porque a versão dela é bem diferente. Você me conhece há 10 anos e vai acreditar numa pessoa que você viu 3 vezes na vida? Houve um silêncio desconfortável do outro lado. Não sei, cara. As provas estão aí. Tenho que pensar. Ele desligou. Meu estômago embrulhou. Pessoas que eu considerava próximas estavam me julgando sem nem me ouvir. No trabalho, os olhares mudaram. Colegas que sempre foram amigáveis agora me evitavam no corredor. Na sexta-feira, fui chamado ao RH. Lucas, chegaram algumas denúncias sobre sua conduta pessoal. A coordenadora disse com expressão séria. Isso é ridículo. Minha vida pessoal não tem nada a ver com meu trabalho. Infelizmente, a empresa tem uma política de tolerância zero com violência. Vamos precisar abrir uma investigação interna. Saí daquela sala me sentindo destroçado. Camila não havia apenas manchado minha reputação, estava atacando minha carreira, minha estabilidade. Nos grupos de amigos em comum, fui removido um por um. Ex-colegas de faculdade compartilhavam o post dela com mensagens de repúdio. Apenas 3 pessoas me deram o benefício da dúvida. Minha mãe, meu irmão mais novo e Carolina, uma amiga de infância que morava em outra cidade. Lucas, eu te conheço desde os 7 anos. Sei que você não faria isso, Carolina me disse por mensagem de voz. Aguenta firme. Passei noites sem dormir, olhando para o teto do apartamento vazio, me perguntando se valia a pena lutar contra aquela narrativa ou simplesmente sumir. A solidão era sufocante, mas pior era a sensação de impotência. Camila havia transformado minha verdade em mentira aos olhos de todos. Decidi que não seria destruído por mentiras. Na segunda-feira seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há semanas. Fui ao escritório mais cedo que todos. Mergulhei nos projetos pendentes e me dediquei como nunca. Se iam me julgar profissionalmente, que fosse pelos meus resultados, não por fofocas. Meu chefe, Ricardo, me chamou para uma reunião 3 semanas depois. Entrei na sala preparado para o pior. Lucas, quero falar sobre a expansão da filial norte. Preciso de alguém competente para liderar. Pisquei confuso. Senhor, você tem os números mais consistentes da equipe. Sei que está passando por um momento complicado, mas trabalho é trabalho. Você topa? Era a promoção que eu vinha buscando há 8 meses. Um aumento de 40% no salário e reconhecimento real. Eu topo. Obrigado pela confiança. Confiança se ganha com resultados. E você tem entregado. Saí daquela sala sentindo que finalmente algo dava certo. Comecei a frequentar uma academia perto de casa, onde conheci Marcelo, um personal trainer que se tornou um amigo inesperado. Cara, você está muito tenso. Precisa extravasar essa energia, ele disse durante um treino. Estou tentando reconstruir minha vida depois de um furacão. Então reconstrói melhor do que era antes. Usa a raiva como combustível. Segui o conselho dele. Canalizei toda a frustração para me transformar. Além do trabalho e da academia, voltei a estudar. Fiz cursos online. Ampliei minha rede de contatos profissionais. Conheci pessoas novas em eventos da área, gente que não conhecia meu passado recente e me julgava pelo que eu era ali, naquele momento. Foi num desses eventos que reencontrei Daniela, uma antiga colega de outro emprego. Conversamos sobre projetos, mercado, perspectivas futuras. Você está diferente, Lucas, mais centrado, ela observou. Passei por umas turbulências. Me obrigaram a crescer. Aos poucos, construí um círculo novo de amizades genuínas. Pessoas que me conheciam pela minha essência, não por versões distorcidas espalhadas online. Mas eu não era ingênuo.
Sabia que Camila e Fabiana ainda falavam de mim, ainda espalhavam veneno. Então comecei a documentar tudo. Prints de conversas antigas onde Camila admitia pequenas manipulações que na época pareciam inofensivas. Mensagens de Fabiana pedindo dinheiro emprestado que nunca foram pagas. Registros de gastos do apartamento mostrando que eu arcava com tudo sozinho. Cada pedaço de evidência era guardado numa pasta digital organizada. "Por que você está juntando isso tudo?" Meu irmão perguntou quando contei. "Porque a verdade precisa de provas. E quando chegar a hora certa, todo mundo vai saber quem realmente estava mentindo." 3 meses depois do término, eu era outra pessoa. Mais forte, mais focado, mais consciente do meu próprio valor. E pacientemente, esperando o momento perfeito para virar o jogo. A virada aconteceu de forma inesperada. Estava numa cafeteria revisando relatórios quando uma mulher se aproximou da minha mesa. Ela parecia nervosa, segurando a alça da bolsa com força. "Desculpa incomodar, mas você é o Lucas, namorado da Camila?" Ergui os olhos, surpreso. "Ex-namorado? Quem é você?" "Meu nome é Júlia. Eu preciso te contar uma coisa importante." Ela se sentou sem esperar convite, olhando ao redor como se temesse ser vista. "Meu namorado, o Tiago, está com a Camila agora. Eles estão juntos há 2 meses. E daí? Ela pode namorar quem quiser." "Não, você não entendeu. A irmã dela, aquela Fabiana, está morando com eles. E o filho também. A mesma situação que aconteceu com você." Meu coração acelerou. "Como você sabe da minha história?" "Porque o Tiago me contou. Ele disse que era temporário, que a irmã da namorada estava em dificuldade. Só que já faz 2 meses e ela não sai. Pior, ela trata meu namorado igual lixo, faz exigências, e a Camila sempre defende ela." Júlia tirou o celular da bolsa e me mostrou prints de conversas. Eram mensagens entre Tiago e ela, onde ele reclamava exatamente das mesmas coisas que eu havia vivido. A invasão de privacidade, os comentários maldosos de Fabiana, o desrespeito do Rodrigo. "Eu pesquisei sobre a Camila nas redes sociais e vi aquele post sobre você. No começo acreditei, mas depois comecei a perceber inconsistências. Aí te procurei porque precisava saber a verdade. A verdade é que fui manipulado desde o início." Elas tinham um plano. Júlia tampou a boca com a mão, os olhos arregalados. "Meu Deus, então é um golpe? Elas fazem isso de propósito?" "Pelo visto, sim. Procuram homens com estabilidade financeira, com apartamento próprio, e exploram até sugar tudo." Ela começou a chorar. "O Tiago está falando em casar com ela. Ele acha que é amor verdadeiro." Respirei fundo, sentindo uma mistura de raiva e determinação. "Júlia, você tem acesso ao celular dele?" "Tenho a senha, por quê?" "Porque eu preciso de provas. Conversas entre Camila e Fabiana, mensagens comprometedoras, qualquer coisa que mostre o padrão delas." Ela hesitou por um momento, mas depois concordou. "Vou te ajudar. Não posso deixar o Tiago cair nessa armadilha." Nos dias seguintes, Júlia me enviou capturas de tela reveladoras. Conversas onde Fabiana dizia exatamente as mesmas frases que havia dito sobre mim. Camila usando as mesmas táticas de manipulação emocional. Até mencionava o meu nome, rindo de como eu tinha sido fácil de enganar. Numa mensagem específica, Fabiana escreveu: "O Lucas era muito emotivo. Caiu fácil. Esse Tiago é mais difícil, mas a Camila sabe como amolecer ele." Finalmente tinha o que precisava. Não era só minha palavra contra a delas. Era um padrão documentado, repetido, inegável. Passei uma semana organizando tudo meticulosamente. Cada print, cada áudio, cada evidência foi catalogada de forma cronológica e irrefutável. Criei um documento completo mostrando o padrão de comportamento, as mentiras de Camila, a forma como Fabiana operava. Não era vingança impulsiva, era justiça calculada. Na terça-feira à noite publiquei tudo nas redes sociais. Um post longo, detalhado, com provas anexadas. Comecei desmentindo cada acusação que Camila havia feito contra mim, mostrando prints de conversas onde ela mesma admitia ter inventado os hematomas. Depois, expus o esquema completo, como elas escolhiam homens estáveis, infiltravam a família parasita e sugavam até serem descobertas. A verdade sempre vem à tona. Fui chamado de agressor, de abusivo, de monstro. Perdi amigos, quase perdi meu emprego. Hoje apresento os fatos. As reações começaram imediatamente.
Em 2 horas, o post tinha mais de 1000 compartilhamentos. Pessoas que haviam me condenado agora comentavam pedindo desculpas. Cara, me sinto horrível por ter acreditado nela. Perdão. Isso é assustador. Mulheres assim mancham a luta de quem realmente sofre. Meu celular não parava de tocar. Pedro foi um dos primeiros a ligar. Lucas, eu fui um idiota. Deveria ter te ouvido desde o começo. Deveria mesmo. Mas obrigado por reconhecer. Entrei em contato com Tiago através de Júlia. Marquei um café com ele no dia seguinte. Quando nos encontramos, ele estava visivelmente abalado. Eu vi seu post. Não queria acreditar, mas reconheci tudo o que você descreveu. Quanto tempo elas estão na sua casa? 2 meses e meio. A Camila sempre diz que é temporário, mas a Fabiana já está falando em ficar até o final do ano. Mostrei a ele conversas específicas onde Camila e Fabiana planejavam manter o ciclo com ele por pelo menos 6 meses. Tempo suficiente para Fabiana juntar dinheiro às custas dele. Ela disse que me ama. Tiago murmurou, com a voz embargada. Ela disse o mesmo para mim, mas amor não vem acompanhado de manipulação. Ele agradeceu e foi embora com as provas na mão. 3 dias depois, Júlia me avisou que Tiago havia terminado tudo e expulsado as 2 do apartamento dele. Mas a exposição teve um alcance muito maior do que imaginei. Outras 3 pessoas me procuraram nas redes sociais, relatando experiências similares com Fabiana ao longo dos anos. Um homem chamado Gustavo contou que havia sido noivo de Fabiana anos atrás e que ela havia tentado o mesmo golpe antes de Rodrigo nascer. Compilei todos esses relatos e fiz um segundo post, ainda mais devastador. A internet fez o resto. O nome de Camila e Fabiana virou sinônimo de golpistas. Empregadores potenciais encontravam aquilo ao pesquisar os nomes delas. Amigos e familiares as confrontaram publicamente. A máscara havia caído completamente, e não havia mais volta. 2 semanas após a exposição total, recebi uma mensagem inesperada. Era de Camila, vinda de um número desconhecido. Lucas, por favor, precisamos conversar. Você destruiu minha vida. Ignorei. No dia seguinte, ela tentou novamente. Perdi meu emprego por sua causa. Ninguém quer me contratar. A Fabiana está sendo despejada do lugar onde conseguiu ficar. Tudo por conta das suas mentiras. Mentiras. Ainda tinha coragem de chamar aquilo de mentiras. Bloqueei o número, mas ela criou outro. Minha família me deu as costas. Meu pai disse que sente vergonha de mim. Você está feliz agora? Finalmente respondi. Você construiu isso sozinha. Cada mentira, cada manipulação. Eu só mostrei quem você realmente é. Eu te amava de verdade. A Fabiana que me influenciou, eu era diferente antes dela. Mentira. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ouvi vocês planejando na cozinha, lembra? Houve um silêncio digital por alguns minutos. Depois veio a última tentativa. Me dá uma chance de recomeçar. Podemos esquecer tudo isso e tentar de novo. Sem a Fabiana, sem ninguém. Só nós 2. Li aquela mensagem e senti absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. Apenas indiferença. Nunca mais entre em contato comigo. Você não existe mais na minha vida. Bloqueei definitivamente todos os meios de comunicação possíveis. 3 dias depois, soube através de conhecidos em comum que Fabiana havia sido confrontada pela própria mãe, que não sabia da extensão dos golpes aplicados ao longo dos anos. A matriarca da família expulsou Fabiana e Rodrigo de casa, dizendo que não criou uma filha para ser parasita profissional. Camila tentou se reconciliar com ex-amigos, mas as pontes estavam queimadas. O post que ela havia feito me acusando ainda estava online, e agora os comentários eram completamente diferentes. As pessoas exigiam que ela pedisse desculpas públicas, que admitisse as mentiras. Ela nunca fez. Minha vida enquanto isso floresceu de maneiras que eu não imaginava. A promoção no trabalho abriu portas incríveis. Fiz viagens que sempre adiei, conheci pessoas extraordinárias, investi em hobbies que me traziam felicidade genuína. Marcelo da academia se tornou um dos meus melhores amigos, junto com pessoas que conheci nessa fase de reconstrução. 6 meses depois da exposição, estava jantando num restaurante quando vi Camila do outro lado da rua. Ela estava visivelmente abatida, caminhando sozinha com os ombros caídos. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela pareceu querer atravessar, mas eu simplesmente desviei os olhos e continuei minha conversa. Ela não merecia nem meu ódio, nem minha atenção.
Aprendi que a melhor vingança não é destruir quem te machucou, é construir uma vida tão boa que eles se tornem irrelevantes. E era exatamente isso que eu tinha. Esta história nos mostra como a manipulação emocional pode destruir vidas e relacionamentos de confiança. O protagonista enfrentou a difícil realidade de descobrir que estava sendo usado por pessoas que juravam amá-lo, perdendo amigos e quase sua carreira por mentiras espalhadas. A coragem de expor a verdade, mesmo diante do medo e da solidão, demonstra que a justiça vale mais que a conveniência. A maior lição aqui é que reconstruir-se após uma traição profunda não significa apenas sobreviver, mas prosperar. Lucas transformou sua dor em combustível para crescimento pessoal e profissional, provando que a melhor resposta para quem tenta nos destruir é construir uma vida ainda melhor. A vingança mais poderosa não é o ódio, mas a indiferença conquistada através da própria felicidade. E você? O que faria se descobrisse que está sendo manipulado por alguém que diz te amar? Já passou por alguma situação parecida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Amanhã tem vídeo novo com mais uma história incrível que vai te emocionar. Até lá!